E ela vai explicar também o teste da provocação oral, o teste definitivo que comprova se uma pessoa tem mesmo alergia ao leite. Agora, quem tem alergia precisa tomar uma fórmula que pode custar até R$ 1.200 por mês. Em alguns estados, a distribuição dessa fórmula é gratuita, mas em outros estados ainda não. E o leite é muito caro. Se eu não conseguisse aqui, não sei como é que eu ia alimentar ela. E o problema não está só no leite, assim como a gente vê, não. Não, a proteína que causa alergia está em muitos alimentos e até em alguns produtos de estética. A nutricionista Renata Pinotti também está aqui com a gente para ajudar a decifrar os rótulos e não correr perigo. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Vamos começar perguntando para você, Renata, por que tanta gente acha que o leite faz mal? O leite faz mal mesmo? É preciso eliminar o leite da dieta, como muita gente está fazendo? Não. Infelizmente, nós caímos hoje num excesso, né, no extremo oposto da restrição de forma exacerbada, né, exagerada para todo mundo. Então, nós precisamos saber exatamente se a pessoa tem intolerância, se ela tem alergia, se ela é uma pessoa que não gosta, não se adapta bem ao consumo de leite por opção, ela escolhe não consumir, mas essa restrição da forma como ela é hoje em dia, ela tem gerado muito medo na população, um medo de comer. E esse exagero, ele é nocivo. Até porque o leite tem nutrientes importantes, né? Sim, com certeza. É um alimento muito importante. Bom, a gente vai falar muito sobre isso hoje. É um problema da moda, uma doença da moda, né, Ariana? Doutora Ariana. Então, o que a gente pode falar da diferença entre a alergia à proteína do leite, e a intolerância à lactose? Exatamente, essa diferença é bem importante, Fernando, porque os problemas com leite, tanto intolerância quanto alergia, infelizmente são problemas que realmente estão aumentando. E hoje em dia está na moda porque todo mundo está falando, todo mundo está com medo de tomar leite. E nessa moda todo mundo trata a alergia e intolerância como se fosse a mesma coisa, são dois problemas bem diferentes. A alergia é um problema com a proteína, a intolerância é um problema com o açúcar do leite. Na intolerância, o problema não gera quadros graves, pode causar bastante desconforto, principalmente gastrointestinal, porque esse açúcar não é digerido, fica lá fermentando, pode produzir gases, cólica e diarreia e eventualmente vômito. Já na alergia, o problema é a proteína e quem está reagindo não é o problema de digestão, é o sistema imune reagindo e pode causar problemas em vários órgãos, na pele, sistema respiratório, gastrointestinal também pode ser acometido e até reações muito graves com choque anafilático, edema de glóteo. Para ficar mais claro, então a gente pode entender assim que a intolerância ela tem níveis, né? Igual você não gosta de uma pessoa, é intolerável num determinado grau, né? Mas a alergia não tem negociação. Exatamente. O Fernando, você já está craque, Fernando, a intolerância é aquela questão matemática. A intolerância, a gente tem uma quantidade de enzima e tem que digerir uma quantidade de açúcar. Se eu produzo menos enzima, dependendo do quanto eu consumir de açúcar de leite, eu vou ter sintoma. E tem muita gente que confunde com outras doenças, né, doutora Iana? Por isso, às vezes, o diagnóstico também é exagerado. Vamos entender aqui quais outras doenças que a gente pode confundir com a alergia ao leite. Vamos ver algumas aqui das principais. São bem importantes. Será que é alergia? Desconfie. O bebezinho começou a espirrar. Pode ser o quê? Rinite. Rinite é uma das alergias mais comuns. Já está quase virando normal, porque cerca de 40% da população tem rinite. E como é um problema crônico que vai e volta, muitas vezes é associado os espirros, coriza, congestão, secreção, muco, com alergia alimentar, com alergia a leite. E na maioria das vezes o problema está relacionado com fatores ambientais e não alimentares. Então desconfie. Tem mais uma doença aqui que comumente é confundida com alergia ao leite. Olha só, falta de ar. Pode ser asma. A asma também é uma doença muito comum, muito prevalente na população, também tem uma evolução crônica e que na maioria das vezes também está relacionado com fatores ambientais. Pode ser uma causa de alergia alimentar, mas quando é alergia alimentar, normalmente esse sintoma respiratório de falta de ar, chiado, ele vem acompanhado de outros órgãos. Normalmente a alergia alimentar não dá só asma. Então, se na asma, não é para ficar correndo atrás de alimento antes de se avaliar outros diagnósticos. E o último que a gente vai ver aqui, que também é bastante comum, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no Bem-Estar, aparecem placas vermelhas na pele, pode ser dermatite atópica. Quando a gente fala placas vermelhas na pele, pode ser também urticária, que são lesões... Aquelas bolinhas. Que parecem picada de pernilongo e que some rapidinho. A dermatite atópica, essas placas vermelhas têm um aspecto meio áspero, a pele fica meio grossa, principalmente nas dobrinhas.
É a doença alérgica mais comum das crianças, até 15% das crianças têm dermatite atópica. E também pode ser uma manifestação de alergia alimentar, mas é mais comum estar relacionado com problemas da própria pele e alergia por fatores ambientais também. Agora, tem um teste que é definitivo, que indica sim a presença da alergia, principalmente da alergia ao leite, nas crianças. Agora, a gente gosta de dizer aqui, nem tudo que é simples é fácil, e isso também não pode ser feito em casa, só pode ser feito com um acompanhamento muito intenso do médico. A Priscila Bittencourt, de Aracaju, fala sobre isso com a gente agora. Lá vem o Matheus para mais uma consulta na pediatra. Ele tem só 4 meses, mas já trocou de leite 5 vezes. Mas, né, tem avaliado que é alergia, né? Alergia do leite, né? Hoje é dia de tirar a prova. Todos os meses, umas 250 crianças com a mesma suspeita do Matheus são examinadas por uma equipe multidisciplinar do Núcleo de Alergia Alimentar da Universidade Federal de Sergipe. A gente está aqui para fazer o teste, né, de provocação oral, né, para tentar confirmar o diagnóstico, né, de alergia alimentar. O teste começa aqui, nessa sala, onde é preparada uma receita simples. Água e leite comum, em doses progressivas. São 100 ml, divididos em 7 partes. O Matheus começou com 1 ml só. Aí tem que examinar. A gente faz ausculta pulmonar, cardíaca, examina a pele para ver se há alguma lesão sugestiva de urticária. Tá tudo certo, por enquanto. As doses vão aumentando. Olha o tamanho da mamadeira do Matheus. A mãe vai ver o seu filho ingerir o alimento ao qual ela suspeita e avaliar se esse sintoma realmente acontecerá ou não. Aqui mesmo no ambulatório, os médicos estão preparados para uma reação mais grave e até fatal. Todos esses equipamentos aqui servem justamente para socorrer as crianças. Os bebês são observados por até 2 horas e se nesse tempo nada acontecer, a conclusão é que eles não tiveram nenhuma reação imediata, mas o acompanhamento não para por aí. As crianças voltam para casa e ficam até 30 dias tomando leite e os pais têm que observar. Em caso de qualquer reação alérgica, eles são orientados a voltar correndo para o hospital. E só aí o diagnóstico é concluído. Se der positivo, a mãe precisa retirar completamente o leite de vaca da dieta da criança. E o tratamento só pode começar depois dos 6 anos de idade. Até os 5 anos de idade, espera-se a cura espontânea. E a maioria dos testes termina assim, sem reação nenhuma. O problema é quando as crianças nem fizeram o teste e as mães tratam como se elas tivessem alergia. Foi o que aconteceu com o bebê da Mônica. Ele tem 1 ano, tá no peso certo, é esperto e curioso. Mama que é uma beleza, mas quando tinha 4 meses, deu um susto nos pais. Ele iniciou uma diarreia intensa, né, que havia muito muco e muito sangue. A partir daí eu procurei uma especialista, uma pediatra, né, e que suspendeu imediatamente o leite de vaca, porque havia uma suspeita de uma alergia. Foram 2 meses tomando uma fórmula que custava R$200 a lata e que só durava 1 semana. Até que ele fez o teste e a gente já viu. Não houve diagnóstico de alergia, tanto é que ele retornou e hoje toma leite normal, como qualquer criança. No caso dele, ficou a suspeita de que tenha sido reação a uma vacina, mas os sintomas já passaram. Um alívio para a mãe. Olha só, então remédio bom é informação, né, doutora? Isso, exatamente. Tem 2 informações na reportagem da Priscila que vale a pena a gente comentar aqui rapidamente. Primeiro, essa alergia é esperado que ela resolva até os 5 anos de idade. Sim. A outra questão, na maioria dos casos ali daquele teste simples, mas com acompanhamento intenso, não foi descoberta alergia ao leite. Exatamente. Uma coisa que fica muito claro, que a matéria foi bem feliz, eu acho, é mostrar que todo mundo, toda mãe, todo mundo quer que o filho tenha bem-estar, que ele esteja bem. E para isso é muito importante o diagnóstico correto. Não é aconselhado que se faça uma restrição sem um diagnóstico que tenha sido definitivo. E a única forma de fazer o diagnóstico definitivo é através do teste de provocação oral.
que nunca pode ser feito em casa. Isso é isso importante ser a gente lembrado. viu. Tem um acompanhamento ali no caso de uma reação muito grave, né? O profissional está preparado para fazer esse socorro, porque a reação pode ser muito radical, né, doutor? Sim, a estrutura para se fazer esse teste não precisa uma grande estrutura, precisa de capacitação médica e tem que ser com acompanhamento médico. Tem pergunta do nosso auditório virtual, a pergunta é da Carolina. Meu filho tem alergia a leite, soja, ovo e glúten. Ele tem 2 anos e 7 meses e está em dieta desde os 3 meses, inclusive quando mamava exclusivamente. Creio que ele está curado do leite e só tem intolerância. Só que eu tenho medo da introdução. Muitas mães ficam com medo da introdução, né, Renata? Depois que tira algum alimento por causa de uma alergia. Sim, com certeza. E esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia. O medo, né, de fazer o teste de provocação oral também para reintrodução, para verificar se a criança já desenvolveu tolerância e já pode consumir. Então a maneira de ter certeza para reintroduzir um alimento é fazer também o teste de provocação oral. Esse que a gente viu na reportagem lá de Aracaju. Exatamente. Tanto para o diagnóstico, quanto para verificar se a criança já desenvolveu tolerância. É isso que você indicaria para a Carolina. Exatamente. Muito bem, a primeira vez que a gente ouviu falar desse teste de provocação oral aqui no Bem-Estar foi em 2013, quando a gente apresentou para vocês uma série de reportagens chamada Diário do Leite. Lembra do Matheus? Ele tinha alergia à proteína do leite e foi tratado. Depois disso, muita coisa mudou em todo o Brasil. Vamos relembrar um pouquinho da história do Matheus. Até os 9 anos de idade, Matheus não podia comer nada que tivesse leite. A mãe dele escolheu os produtos com muito cuidado. Porque qualquer deslize na alimentação podia significar uma reação grave. O Matheus tinha alergia ao leite. E com 9 anos, ele começou esse tratamento de dessensibilização aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo. Primeiro fizeram um teste na pele para ver a partir de qual concentração de leite ele apresentava alergia. O local da reação no braço fica vermelho, inchado. Depois da prova, ele começou a tomar leite bem diluído. Parecia água, de tão transparente. Aí a concentração foi aumentando. Até que no fim do tratamento, aí ele tomou um copo de leite purinho. E no dia da alta, claro, o Matheus ganhou um banquete. Com tudo que tem leite e que ele não podia comer antes. Que legal, Matheus. A história do Matheus encantou a todos nós aqui no Bem-Estar e também transformou a vida de várias crianças no Brasil inteiro, né? E é o nosso trabalho também, através nós nem estávamos preparados, Fernando. Logo depois da reportagem, primeiro só o Matheus cresceu, ele está quase à sua altura, viu? É mesmo? E o irmão dele? Ele continua espertinho e se vier aqui vai cantar com você de novo. Tá bom. Mas logo depois da matéria, uma surpresa que nós tivemos foi que houve uma procura da população pelo tratamento que nos surpreendeu e o Brasil, mobilizou o Brasil inteiro para diagnosticar muitos casos que eventualmente estavam sendo tratados como alergia e que nós vimos que não era alergia e que nem precisavam mais tratamento, e também permitiu com que vários serviços se estruturassem para oferecer esse tratamento hoje, que é oferecido hoje em vários estados do país. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre isso e vai mostrar também produtos que você usa no dia a dia, que tem leite e que você nem imagina. Vamos falar sobre eles daqui a pouco. E vamos te explicar também o seguinte: você acha que seu filho tem alergia à proteína do leite, precisa tomar uma fórmula específica, você pode estar gastando mais dinheiro com essa fórmula do que você precisaria gastar. A gente fala sobre isso já depois do intervalo. O filho tem 9 meses, quando ingere qualquer coisa com leite, vomita e fica assim. Tem uma fotinha que a gente vai ver. O pediatra disse que é alergia ao leite e pediu para dar leite de soja, mas ele não aceita. Existe outro leite que eu possa usar? Olha aí. Pois é. Vamos falar sobre isso. A gente está falando de fórmulas que são distribuídas em vários estados do Brasil para substituir o leite com essa mesma consistência que o leite tem. Isso existe em alguns estados, em outros ainda não. A Priscila Bittencourt, que está dando show de bola hoje aqui, lá de Aracaju, mostra de novo pra gente. Uma criança que tem entre 6 meses e 1 ano de idade consome, em média, 8 latas de leite por mês como complemento da alimentação. Se for aquele leite comum, a mãe vai gastar mais ou menos R$200.
Agora, se for a fórmula sem lactose, aí o preço sobe e chega a R$320. Se o leite for hidrolisado, tá mais caro. O custo vai ser de R$800 por mês. Agora, se for aquela fórmula de aminoácidos, aí o valor é bem mais alto. Pode chegar a R$1.200. É muita diferença, né? Você imagina o susto da Maria quando descobriu que a Ayla precisava da fórmula mais cara. Porque eu não tenho só ela, tenho mais duas, com ela 3, aí o leite é muito caro. Se eu não conseguisse aqui, não sei como é que eu ia alimentar ela. O governo não é obrigado a distribuir as fórmulas, mas esse serviço funciona em alguns estados do país, como Sergipe, Maranhão, Ceará, Tocantins, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Outros, como Pará, Goiás e Santa Catarina, não oferecem, mas a prefeitura de algumas cidades, como Florianópolis, por exemplo, tem a fórmula. E tem lugares que simplesmente não tem distribuição. É o caso de Rondônia, Piauí, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aqui em Sergipe, todo mundo tem direito a receber o leite. Claro que a gente tem o cuidado criterioso de estar comprando apenas para os pacientes que foram diagnosticados e confirmados a necessidade da alergia alimentar, da alimentação. A Maria faz assim. Todo mês, com a receita da médica, ela vem buscar o leite no Centro de Atenção à Saúde de Sergipe. As mães recebem as fórmulas na quantidade determinada pelos médicos. E essa ajuda termina quando a criança completa 2 anos de idade. A partir dos 2 anos de idade, a criança, mesmo com alergia alimentar, ela vai necessitar uma quantidade muito mínima, porque já existem outros alimentos a serem ingeridos. E daí, então, se dá a oportunidade a que se atenda mais crianças abaixo dessa idade, que é quando necessita realmente desse leite. Importantíssimo isso, porque a gente possa realmente dar a fórmula para quem precisa, até porque o custo para a saúde pública é muito alto, né? Vamos dar uma olhada de novo na história da Michelle. Ela mandou a fotinha do filho dela, que fica com essa alergia na pele, essa reação na pele, depois que ele toma leite. Ela tentou dar o leite de soja, não consegue introduzir, ele diz que ele não aceita. Como é que a gente tem aqui as fórmulas para a gente tentar entender a diferença delas? A Renata vai explicar para a gente por que a gente às vezes tem realmente alergia. Qual que é a diferença dessa proteína e por que ela não cai bem em muitos organismos? A proteína do leite, assim como as proteínas de uma maneira geral, ela é formada por um conjunto de aminoácidos ligados entre si, como um colar de pérolas. Esse colar, ele forma, né, quando os aminoácidos estão ligados entre si, formam regiões que nós chamamos de epítopos, que são códigos. Que são várias pérolas juntas. Isso. E esses códigos são reconhecidos pelo sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, né, que vão reconhecer a proteína como uma substância estranha e produzir anticorpos ou células inflamatórias para combatê-la. Quando nós hidrolisamos extensamente, ou seja, quebramos esse colar de pérolas em pequenos blocos de aminoácidos, né, que nós chamamos de oligopeptídeos, tripeptídeos, que são de 4 a 2 aminoácidos ligados entre si, como se fossem 4 perolinhas, 2 ou 3, nós quebramos essas regiões, né, esses códigos, o que faz com que o sistema imunológico não reconheça mais essas proteínas como alergênicas, né, como uma substância estranha. Por isso que é uma das opções, as proteínas extensamente hidrolisadas. E o aminoácido, né? Então o que acontece? Na fórmula de aminoácido nós temos aminoácidos livres, que são as pérolas soltas. Então não tem como formar epítopos. Esses códigos que normalmente podem provocar alergia no nosso organismo. Isso. Agora, é melhor começar o tratamento usando qual? E depois que a gente tem a soja, que tem um outro tipo de proteína que também... uma proteína diferente. Diferente, né? Então, o raciocínio do médico para tratar o paciente que reage para aquela proteína inteira... A primeira, o paciente vai ter que entrar numa dieta que não tenha nenhum alimento que tenha aquela proteína inteira. E como a alergia ao leite surge normalmente nos primeiros 2 anos de vida, essa criança, a gente vai restringir o principal alimento dela. Então, a gente vai ter que dar uma fórmula. E para a Débora, né, a mãe da... primeiro, uma coisa que tem que esclarecer, todas essas fórmulas têm sabor muito diferente. Existe um problema realmente de adaptação em relação ao paladar da criança. São fórmulas bem ruins, o sabor é bem ruim. Se a gente adulto não consegue tomar. A criança, o bebê, ele se adapta depois de um tempinho. E a estratégia, o médico, o que ele faz? Primeiro define qual é o tipo de alergia, os 2 grupos. É uma alergia por IgE, por anticorpo,
é uma alergia por célula, que dá sintoma mais gastrointestinal. Essas alergias que dão sintoma mais gastrointestinal, em geral a gente não vai usar a fórmula de soja, porque até 40% das crianças alérgicas a leite de vaca desse grupo podem reagir também para a soja. É alto, né? É alto. Então a gente não começa já com uma chance alta de não tolerar. Então começa por essa hidrolisada. Começa por essa aqui hidrolisada. Que é mais barata do que a do aminoácido. Mais barata, ela é tolerada pela maioria dos pacientes, ela tem regiõezinhas que vão ser apresentadas para o sistema imune e podem já gerar um estímulo que favorece a tolerância. Então essa é a fórmula preconizada para tratamento de pacientes, pela maioria dos pacientes. E tem o grupo dos pacientes que tem alergia IgE mediada, em que a gente pode usar a fórmula de soja para tratamento a partir dos 6 meses, ou começar também com fórmula extensamente hidrolisada, que tem só esses peptídeos pequenininhos. Muito bem, pergunta da internet, vamos ver aqui a dúvida, Juliano. Meu bebê tem 6 meses e descobrimos a APLV com 2 meses. O pediatra recomendou que a introdução de alimentos com leite fosse aos 9 meses. É o melhor momento para fazer a introdução? A Mari comentou antes do programa comentar com a doutora muitas referências a essa sigla aí, a APLV. Que é exatamente o que, doutora Ariana? As mães já fica mais fácil falar APLV, mas é alergia ao leite de vaca, e para destacar que o problema é a proteína, não é a lactose, não é uma intolerância. Então a APLV é uma sigla usada comumente para se referir à alergia ao leite de vaca, e está falando da proteína. Sim, sim. Agora, a dúvida da mãe era com relação à introdução de outros alimentos. Sim. Então, 9 meses é o momento certo? Esse é o momento certo, é o momento que a gente tenta entender qual que é a fisiologia da criança. Tudo na criança ocorre de uma forma coordenada. Então o bebê, por volta de 1 ano ele anda, mas tem bebês que andam mais tarde. O sistema imune, o ideal para a gente saber que idade que era para introduzir é se a gente tivesse um testezinho para saber, o sistema imune está pronto lá para separar o que é proteína do mal, o que é proteína que precisa tolerar. E isso normalmente acontece quando a criança está pronta para comer, que por volta dos 6 meses a criança já senta, tem dentinho na boca, então a gente infere, a gente supõe que imunologicamente ela já está pronta também. Numa criança que tem alergia a leite de vaca, não há necessidade, como se pensava antigamente, um pensamento antigo, que tinha que retardar, esperar a criança fazer 9 meses, ou 1 ano, 2 anos para comer tal e tal alimento. Hoje em dia, tem alergia a leite de vaca, a introdução alimentar é normal. Agora a gente está falando de doença da moda, intolerância à lactose e também a alergia ao leite. E às vezes as pessoas têm esse problema, agora estão falando da fase adulta. E às vezes a gente também não sabe onde é que está o leite em alimentos. A gente vai apresentar. Vocês podem vir aqui, por favor? Ele está se sentindo muito sozinho ali. Exatamente. Agora ficou bom. Agora ficou florido, bonito. E esses alimentos aí, doutora e Mariana também, a gente fica até surpreso. Uns legumes ali, eu falei, doutora Ariana, onde é que tem o leite aí? Na manteiga, que pede legumes na manteiga. Pois, a gente esquece disso, né, Renata? Com certeza, e muitas vezes as famílias falam, não, mas eu comi só um frango grelhado, né? Mães que amamentam geralmente, frango grelhado com legumes, por que meu filho teve reação? Grelhado na manteiga. Grelhado na manteiga, saltei na manteiga. Pãozinho de todo dia, biscoito de leite eu nem vou falar, porque o nome dele... salaminho ali, ingênuo, isso aí não faz mal pra ninguém. Um chope é uma beleza, mas tem leite? Leite em pó. Hoje em dia muitas indústrias têm usado leite em pó, até por conta da fermentação do leite dentro do embutido, ele é usado como conservante natural. Então eles têm diminuído alguns outros conservantes e utilizado leite em pó. Tá no rótulo o leite em pó do salame? No caso do salame, sim. É que a gente não pensa em olhar, né? Também, porque a gente também não tem alergia ao leite, mas a gente tem que sempre olhar os rótulos e cada vez mais há uma pressão da sociedade para colocar essas informações no rótulo. Até a indústria tem, até agora, o meio do ano para se adaptar a essas novas normas, não é isso? Isso, até julho agora de 2016. Foi regulamentado ano passado. E agora a gente está na expectativa, na contagem regressiva, para que todos os alimentos tenham a informação de forma clara, porque isso vai facilitar muito a vida dos pacientes e do médico também, porque existe uma dificuldade também para orientação quando a gente não tem os rótulos confiáveis. Sem dúvida. Agora tem... Só para falar do creme de leite... Creme de leite? O creme de leite não é o de cozinhar. É o hidratante, o creme hidratante, que também pode ter leite, o sabonete também às vezes pode ter, né? A gente até tinha uma pergunta sobre isso na internet de uma mãe que estava na dúvida, ela está amamentando ainda, o filho tem alergia ao leite, ela pode usar, por exemplo, um sabonete com leite?
não é indicado, né? Até por conta que o contato da criança durante a amamentação é muito próximo, o contato com a mama, né, da boca do bebê. Então é importante até que a gente pense, né, na restrição desses cosméticos, ao invés de já começar a retirar outros alimentos, né, e justificar talvez uma alergia múltipla pela não resposta ao tratamento da criança, erroneamente. Daqui a pouquinho, hein, a gente vai falar sobre azia e leite. Leite realmente ajuda a curar a azia? Resolve? Resolve? Será? Será que é bem assim? Acho que não. Não é bem assim. O leite gelado até dá um alívio na hora, mas pouco tempo depois a azia vai voltar. Na digestão, nosso estômago produz o suco gástrico. É um líquido super ácido, e enquanto esse líquido está lá dentro no estômago, está tudo bem, porque ele tem uma camada protetora para segurar a onda. Mas os outros órgãos do nosso sistema digestivo não têm essa proteção. E é aí, quando o suco gástrico vai parar onde ele não devia, que você sente a queimação. É o tal do refluxo. Nossa digestão é uma via de mão única, mas se o estômago fica muito cheio ou se tem algum problema, um pouco do suco gástrico pode voltar na contramão, machucando o esôfago. Quando você bebe o leite, ele vai passar pela região machucada e vai dar aquele alívio momentâneo. Mas assim que o leite chegar no estômago, o processo digestivo recomeça. E aí é um ciclo sem fim. Quanto mais leite, mais suco gástrico. Quanto mais suco gástrico, mais refluxo. Quanto mais refluxo, mais azia. Então o que fazer? A solução é diminuir a produção do suco gástrico. Para isso há dois jeitos. Ou com medicamentos bloqueadores de ácidos estomacais que precisam de prescrição médica, ou tomando, olha só, bebidas ácidas em pequena quantidade. É, o suco de limão, suco de laranja. Isso porque quando essa acidez chega ao estômago, ele se confunde e aí acha que não precisa mais produzir tanto suco gástrico. Mas o ideal mesmo é prevenir essa azia pontual. Como? Comendo de 3 em 3 horas em porções pequenas. E evitando tomar líquidos junto com a comida, para não encher demais o estômago. E caso você sinta azia e dores de estômago com frequência e sem motivo aparente, já sabe, não é? Procure um médico, porque aí pode ser gastrite e isso precisa de tratamento específico. Tá dado o recado, então. Agora vamos, para terminar o programa, falar qual que é a melhor maneira de prevenir a alergia ao leite. O aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, até porque a exposição precoce à proteína do leite de vaca é a principal causa. Por isso é super importante, gente, porque ainda tem maternidade no Brasil que dá fórmula para os bebezinhos sem que as mães peçam. Avise a maternidade. Não dê fórmula ao meu filho sem a minha autorização. Muito bem, você vai fazer isso, claro, né? lógico. Muito bem. Vem aí o príncipe infante do Brooklyn. Daqui a pouquinho. Muito bom, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fique agora com a Fátima Bernardes, o encontro.